Vamos lá, Rodrigo Oliveira, não é o Amuso, então, é o Pavon que deve jogar na ponta esquerda? Não é. Ou é forte. Ainda é muito forte. É muito forte pra numa sexta-feira, porque, Debona, falta mais de um dia, falta mais de 24 horas pro Grenal. Isso é uma eternidade, falando em clássico. A definição do time depende muito de questões físicas. E, sendo franco contigo e com os ouvintes, o relato que eu tive sobre a situação do Amuso é de ontem. Ainda busco informações sobre hoje. Mas ontem ele ainda relatava desconforto muscular. Não é lesão, não é uma dor forte, mas ele ainda não se sentia 100%. Considerando que o Amuso tem poucos minutos com a camisa tricolor, não estando 100%, considero improvável que ele jogue. O Aravena está voltando de lesão. O Aravena está no mesmo estágio que estava o Pavon antes do jogo contra o Juventude. O Pavon começou no banco. Acredito que o critério será o mesmo para o Aravena. Começa no banco. Sobrariam duas alternativas. Ou o Quinteiros mantém o esquema com Monsalve e Cristaldo juntos e o Monsalve no lado esquerdo, ou ele coloca o Pavon. Mas aí é importante a gente entender o movimento que vem sendo feito pelo Quinteiros com o Pavon nas últimas semanas. Contra o Pelotas, goleada de 5-0, o Pavon entrou como ponta esquerda e marcou 2 gols. Um lado diferente do usual. No Grêmio, principalmente no ano passado e no início desse ano, com o Quinteiros, o Pavon era utilizado como ponta direita. Contra o Juventude no segundo jogo da semifinal, o Pavon entrou como ponta esquerda. E eu busquei aqui entrevistas anteriores do Pavon. Em 2022, quando ele foi apresentado no Atlético Mineiro, ele disse que prefere jogar pelo lado esquerdo. No Grêmio, acabou de forma circunstancial sendo utilizado na direita. Eu diria que há um contexto, uma possibilidade forte de o Pavon ser a atração na ponta esquerda, com o Christian Oliveira sendo ponta direita. Contra o São Raimundo pela Copa do Brasil, joga o Aravena como titular e acaba sentindo um problema muscular, né? Isso. E joga o Cristaldo centralizado, que ali se imaginava que jogaria o Amuso e não o Christian Oliveira, que estava há muito tempo sem jogar, mas quem joga de titular é o Christian Oliveira. Contra o Juventude joga o Monsalve aberto pelo lado esquerdo com o Christian Oliveira pela direita. E contra o Juventude é que tem Monsalve e Cristaldo. É isso, né? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Lembrando que em vários desses jogos o Pavon estava lesionado. Lesionado, claro. Por isso essa observação de um jogador que está sendo preparado para isso e que, nas próprias palavras, né, disse ter preferência por jogar do lado esquerdo, que é o Pavon. É que a gente tem muito aqui em Porto Alegre e no Grêmio a ideia do Pavon como um ponta direita, porque ele sempre jogou ali com o Renato e vinha jogando ali com o Quinteiros. Mas a gente nota um movimento gradual e até discreto do Quinteiros de mudança de lado do Pavon, colocando o Pavon pelo lado esquerdo. E eu lembro que depois do jogo contra o Pelotas, ele até brincou quando foi perguntado, tanto faz, nem eu sei, qualquer uma. Segura aí, Rodrigo Oliveira. Por falar em ponta esquerda, a tendência do Wesley titular ou reserva amanhã? Não creio, Débora, não creio como titular. Muito tempo sem jogar. O Carboneiro vem dando conta do recado por ali. Já jogou contra o Caxias, dos 2 tempos. Todas as vezes que se eu não me engano, também contra o Monson, foi ele que começou jogando por ali. Não teria porque Contra o Monson é o último jogo da primeira fase, né? Isso. Salvo engano, ele é o melhor em campo naquela partida, escolhido pela nossa equipe. É bem provável. É aquele jogo que foi interrompido pela chuva. Exatamente. Então, eu não acredito que o Roger vá mexer no time a esse ponto, de botar todo mundo que estava machucado e que ficou muito tempo sem jogar direto de titular no Grenal. Não acredito. Dos 3 jogadores que o Inter tinha como principais ausências, Wesley, Alan Patrick e Borré, eu imagino que 2 deles vão começar no banco. O Wesley e o Borré. O Alan Patrick, sim, volta ao time titular. E não porque eventualmente desprestigia alguém, mas é porque, primeiro, é o Alan Patrick. É capitão do time. Melhor jogador do time nos últimos Grenais, sem dúvida nenhuma, né? Nos que o Inter venceu. E outra que ele é o único, de fato, camisa 10, armador, o cara que cria as jogadas. Todas as outras
adaptações que o Roger fez ali foram isso, adaptações. Ora o Carboneiro, ora o Gustavo Prado, o Wanderson, que nem tá mais aí no Inter, então o Alan Patrick volta. O Wesley, por ter sido uma lesão muscular de grau 2, ele não joga mais de um mês, foi 12 de fevereiro, quase um mês, todo esse tempo aí sem jogar, eu imagino que ele comece no banco de reservas. Inclusive, entre em caso de necessidade, né, de uma circunstância do jogo, porque a preparação principal pro Wesley é pro segundo Grenal, o jogo da volta da final do Campeonato Gaúcho. Rodrigo Oliveira, há uma expressão que diz: o jogador grande costuma aparecer em jogo grande, né? Isso, imagino que o Grêmio vai lamentar a ausência do Cuejar. Mas o Grenal também é tido como o jogo da marcação, do jogo pegado. E talvez em partes o torcedor celebre a presença, ao que tudo indica, do Camilo amanhã. Os números mostram que o Camilo, ele tem um índice um pouco maior de desarmes e de disputas ganhas do que o Cuejar, além de estar melhor fisicamente. O Grêmio acredita que, com a entrada do Camilo na vaga do Cuejar, que está lesionado, o meio-campo será mais físico e mais combativo, mais competitivo, o que é importante em um Grenal que costuma ser mais brigado do que jogado, brigado no bom sentido. O Cuejar, ele tem números um pouco melhores do que o Camilo em relação à precisão no passe, que é uma virtude dele. O Grêmio entende que vai ter um prejuízo pouco significativo nisso, mas um ganho na questão do combate, sobretudo nas disputas físicas, com o Camilo como primeiro volante ao lado do Vila Sante. Qual é o perfil, ideia de jogo que o Roger pode adotar amanhã, hein, de velho? Porque é um técnico que nunca abriu mão de jogar, né? Mas o fato de ser jogo na arena e de ele ainda não ter todos esses jogadores numa melhor condição física e que possivelmente terá no jogo do Beira-Rio. Até agora, Debona, mesmo nos jogos considerados assim mais difíceis, a gente tava junto lá no Rio, Flamengo e Inter. Atlético Mineiro e Inter, tu tava também, foi um jogo na chuva também. Nunca o Inter mudou muito o jeito de jogar. Sempre que possível ele joga, ele tenta marcar em cima, tem aqueles gatilhos, né? O passe foi ruim, o jogador recebe a bola de costas e aí sobe para pressionar. Eu, sinceramente, eu não acredito, por exemplo, que o Roger vá mudar para a final do campeonato. Se ele chegou até aqui com uma boa campanha que ele tem no Inter, mais de 85% de aproveitamento no Gauchão, teve a sequência do ano passado jogando de um jeito, eu acredito que ele vai manter. Por isso que eu não tô prevendo muita surpresa na escalação, do tipo assim, não tem o Wesley, tem o Carboneiro, que ainda nunca foi titular num Grenal, nem o Vitinho que foi titular, de repente traz o Thiago Maia de volta e bota o Bruno Henrique junto, faz um trepo. Não acredito. Sinceramente, a essa altura do campeonato, vai com o que tá mais acostumado. Eu imagino um Inter aproveitando, tentando pressionar quando possível e jogando sempre que der. Claro, não vai ser desordenado, até porque raramente o Inter foi desordenado em termos de marcação. Não acredito que vá ser agora uma mudança tão drástica assim, porque é a final do campeonato. Rodrigo Oliveira, o time do Grêmio provável para amanhã no Grenal. A provável escalação do Grêmio tem Thiago Volpi, João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Camilo e Vila Sante, Christian Oliveira, Monsalve ou Cristaldo e Pavon e Bright White, lembrando que o Cuejar está lesionado, o Gemerson está suspenso e o Rodrigo Eli também está no departamento médico. Escala o Inter, Rafael de Velho. Antony, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé, Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick, o Carboneiro e o Valência na frente.